Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo a esse vídeo. Hoje nós continuamos com o nosso aulão de resolução de questões, compreendendo aí o nosso primeiro roteiro de estudo encaminhado a vocês, então logo precisamos nos distanciar, tá bem? Então hoje a gente vai voltar lá para as nossas trilhas e tratar especificamente do texto de divulgação científica. Você deve estar recordado então que nós falamos muito deles, né? Dentro de sala de aula, buscando ali compreender qual era a sua finalidade, quais suas principais características, e nós chegamos à conclusão de que o texto de divulgação científica, como o próprio nome diz, divulgar, apresenta então para a sociedade, seja ela qual for, o resultado de alguma pesquisa, um dado científico, tá bem? Então vamos lá para o primeiro textinho que aparece na nossa trilha. Ele diz o seguinte: domingo, seus pais em casa preparando um almoço. Está quase tudo pronto, quando sua mãe lembra, falta salada, e corre para a cozinha. Minutos depois, você dá de cara com ela chorando, faca numa mão, cebola na outra. Se você já viveu uma história parecida, está na hora de entendê-la. Por que será que as cebolas levam os cozinheiros às lágrimas? As células da cebola produzem e armazenam duas substâncias de nome esquisito. O sulfóxido de S1-propenilcisteína, se você achou complicado, pode chamá-lo apenas de alina, e a alinase, uma enzima que modifica quimicamente a alina e produz o ácido 1-propenilsulfênico. Na cebola, a alina e a alinase não reagem, porque estão em compartimentos diferentes. Mas, se a cebola é cortada, amassada ou danificada de qualquer outra forma, milhões de células são destruídas. Os compartimentos são desfeitos e o ácido 1-propenilsulfênico começa a ser produzido. Então, tendo lido o nosso texto, vamos à nossa primeira questão relacionada ao texto. Diz o seguinte: textos como esse são chamados de textos de divulgação científica. Entre os itens a seguir, o que melhor traduz a finalidade desse gênero textual é, já temos ali a nossa alternativa correta, é a letra C, expor um conteúdo de natureza científica. Mas vamos observar aqui o porquê não ser as outras questões, né? As outras alternativas. Servir de material didático no ensino de ciências. Bom, a comparação, né, ali, a explicação da situação inicial, o almoço de família, ele pode até ser didático, mas a real ideia é apresentar o processo que leva as pessoas a chorarem quando cortam cebolas, não é? Na letra B diz, convencer o interlocutor do ponto de vista defendido pelo autor. Por se tratar de um texto de divulgação científica, nós não temos aqui um ponto de vista sendo defendido, não é? É apenas a informação sendo dada. Relatar experiências pessoais. Também não. Na verdade, o que nos aconteceu nesse texto foi nos utilizarmos de uma experiência pessoal para poder apresentar um dado científico. E, por último, relatar experiências científicas, né? Também não. Na verdade, sempre a exposição do conteúdo de natureza aí científica. Vamos para a próxima questão? Diz o seguinte: no caso específico desse texto, o público-alvo é formado por, já temos ali inicialmente, crianças e adolescentes como resposta correta. E essa informação, ela está no início do teu texto, quando diz, né, seu pai, sua mãe, almoço de família. Isso já te ajuda a compreender justamente que esse público-alvo, né, esse destino, a quem é destinado esse texto, é justamente para crianças e adolescentes, não podendo aí nenhuma outra alternativa ser marcada. Próxima questão nos diz o seguinte: de modo geral, o gênero textual artigo de divulgação científica tem como público-alvo quaisquer pessoas que queiram aumentar seus conhecimentos sobre temas e descobertas científicas. Bom, você pode pensar, mas professor, o senhor disse anteriormente que aquele texto era destinado a crianças e adolescentes. Muito bem, até porque a gente sabe que quando produzimos um texto, ele tem uma finalidade comunicativa e ele é destinado a um público-alvo. Então, a partir do público a quem eu quero oferecer aquele texto, algumas estratégias linguísticas são criadas, não é? Bom, você não vai escrever um e-mail para o seu professor da mesma forma que você mandaria uma mensagem de WhatsApp para o seu colega, não é? Então, ali, naquele texto anterior, a gente percebe que há uma intenção comunicativa de explicar um dado científico para crianças e adolescentes.
No entanto, todo texto científico ele está à disposição de quaisquer pessoas que querem, de fato, aumentar os seus conhecimentos, tá bem? Vamos então para a nossa próxima questão. Obesidade infantil. Bom, esse texto aqui ele é um pouquinho mais longo, não é? Peço então aí que você pause o vídeo, faça a leitura dele para a gente poder dar prosseguimento. Mas, de antemão, né, ele vai tratar ali sobre obesidade infantil. Tendo então feito a leitura do seu vídeo já do seu texto, nós vamos então para as nossas questões relacionadas a ele. A primeira questão diz o seguinte: com relação ao texto Obesidade Infantil, pode-se afirmar que ele é um texto de divulgação científica, pois trata em linguagem coloquial de tema relacionado à saúde da criança. É importante a gente pensar sobre essa linguagem coloquial. É muito do que eu disse há pouco. Nós temos uma necessidade de adequação da linguagem ao nosso público. Eu não posso, em hipótese alguma, buscar um vocabulário, né, antigo, rebuscado, para tratar com uma pessoa que, por exemplo, não teve acesso à educação primária. Isso por quê? As palavras que eu vou me utilizar vão apenas demarcar o nosso distanciamento econômico, social, porque eu, enquanto professor, você, enquanto estudante do 7º ano, tem uma bagagem aí de conhecimentos, de conteúdos que você se utiliza nessa dinâmica de apresentação, de oratória, de falar, não é? Então, é só você lembrar o seguinte: a linguagem coloquial ela vai ser utilizada em situações mais comuns, mais corriqueiras do dia a dia. E nesse texto, embora ele seja um texto de divulgação científica, não é isso? A gente percebe que há uma necessidade, então, de adequação a determinado público. E, portanto, nós temos aí uma linguagem mais coloquial, mais informal, para atender a um público completo. Vamos para a nossa próxima questão, então. O tema tratado nesse texto de divulgação científica, temos ali como resposta a letra C, ela é muito óbvia para a gente, até porque conseguimos definir qual é esse tema a partir do próprio título, que é obesidade infantil, né? Vamos então para a próxima questão? Releia este trecho do artigo. É fundamental agir assim que for detectado que a criança está com excesso de peso. Se a obesidade não for interceptada aos 2 anos de idade, mesmo que a criança siga com um crescimento saudável, as chances da criança se tornar obesa chegam a 20%. Em vez do ponto final, que elemento de coesão poderia ser colocado entre esses 2 períodos sem alterar o sentido? Bom, então lembrando aí o que nós temos de período, né? O primeiro período ele é compreendido como: é fundamental agir assim que for detectado que a criança está com excesso de peso. Primeiro período é marcado por o início com uma letra maiúscula e o ponto seguido, né? O ponto final, o final daquela ideia. E o que vem depois, começado também por uma letra maiúscula até o final, é o nosso segundo período. Quando nós pensamos no texto, esse texto, para ser estruturado, ele precisa de alguns conectivos, de alguns elementos que vão conectar as partes do texto. Então, é para que aqui eu preciso, então, considerar o primeiro período e o segundo. Ponto. Consideramos, então, esses 2 períodos. O que está ligando esses 2 períodos é a presença de um ponto final ali, ok? Mas esse ponto final, ele poderia ser substituído por uma das conjunções abaixo. E essas conjunções vão estabelecer o mesmo sentido, então, do nosso texto original. Então, observe o seguinte: vamos fazer aqui a substituição desse ponto por uma dessas conjunções, de uma por uma. Diz lá: é fundamental agir assim que for detectado que a criança está com excesso de peso. Porém, se a obesidade for interceptada, aqui eu tenho uma ideia de oposição. Essa ideia de oposição, será que ela está adequada para a finalidade do texto? Acredito que não, né? Vamos observar o embora. É fundamental agir assim que for detectado que a criança está com excesso de peso. Embora se a obesidade não...
mais uma vez a gente percebe que esse embora ali, ele não consegue conectar as partes desse texto, né? Até porque dá uma ideia aí de contrariedade, né? Do que é contrário à outra, uma informação à outra. É fundamental agir assim, que for detectado que a criança está com excesso de peso. No entanto, bom, agora nós temos aqui uma locução, não é isso? Mas ela também está no mesmo caminho do porém, e a gente não tem aqui ideias opostas. A gente tem uma ideia como consequência da outra, como explicação da outra. Na verdade, é a explicação que a gente tem. Portanto, não poderia ser também a nossa letra E, porque daí eu teria a estrutura de que é fundamental agir assim que for detectado que a criança está com excesso de peso, e se a obesidade não for interceptada aos 2 anos de idade, mesmo que a criança, enfim, né? Então, a gente vai colocar ali a nossa conjunção porque, que vai nos explicar a causa. Qual é o motivo, então, de ser fundamental que a criança tenha ali o excesso de peso detectado primariamente? Tranquilo? Vamos então para a nossa próxima questão. Temos ali preparo para a redação do artigo científico. Esse próprio título ele já nos dá uma ideia de dicas, né, informações que vão possibilitar a construção da redação de um artigo científico. Então ele diz assim: uma pesquisa só termina quando os seus resultados são divulgados de forma adequada. O fato científico só é materializado com a publicação. Sem publicação apropriada, não há ato científico, mas existe o problema da competição para publicar. O número de artigos científicos submetidos aos diretores excede o espaço disponível nas revistas. Nessa competição, os melhores textos têm maior probabilidade de serem escolhidos. Daí a importância de produzir texto de qualidade superior. Entre as qualidades de um texto científico estão a clareza para o leitor entender o que lê, a concisão para não desperdiçar o tempo do leitor e o espaço do periódico, e a exatidão para não enganar o leitor. Outras qualidades muito apreciadas são a sequência lógica de apresentação de fatos e argumentos, de modo a assegurar a continuidade de leitura e a elegância, a fim de atrair a atenção do leitor e mesmo encantá-lo. O artigo científico original é geralmente organizado em 4 partes: introdução, método, resultados e discussão. Vamos então prosseguindo. Esse texto dá algumas orientações sobre como escrever um artigo científico. De acordo com o que está escrito, qual fator não é um critério para a publicação de um artigo? Então veja ali que a resposta correta é a letra D. Como há competição para publicar, somente os artigos de qualidade são publicados. Então não adianta escrever, né? Eu preciso pensar em toda uma estrutura de texto, em introdução, em desenvolvimento, em conclusão, a apresentação dos dados, como que eu cheguei a esses dados? A partir de tais métodos, não é? Então eu não posso simplesmente querer fazer uma pesquisa, eu não posso simplesmente querer publicar um artigo científico, mas eu preciso atender às características dele de modo muito conciso, preciso, que não deixe aí margem de dúvida, não é? Aliás, o que é que nós estamos fazendo? Estamos trabalhando com ciência. Vamos então à nossa próxima questão. De acordo com o texto, como normalmente está organizado um artigo científico? Já temos ali, eu falei anteriormente, né? Eu preciso ter uma introdução, eu preciso apresentar um método, é a etapa. Bom, primeiro eu vou fazer uma pesquisa de campo. Essa pesquisa de campo vai consistir em entrevistar 10 pessoas, sendo 5 pessoas do sexo masculino, 5 pessoas do sexo feminino. Eu não posso também escolher qualquer idade, eu tenho que compreender que as pessoas entrevistadas têm de ser entre 18 anos e 26 anos. Ponto. Eu consigo aqui apresentar métodos de uma pesquisa de campo, em que pessoas serão entrevistadas e eu traço então um perfil desse público aí que vai compor os resultados da minha pesquisa. Então é importante a gente recordar que um artigo científico, para ter a sua estrutura aprovada, precisa de introdução, método, resultado e discussão. Como se dá essa discussão? A partir da apresentação desses dados, e essa discussão também pode ser fundamentada por aqueles que já escreveram sobre o conteúdo. É o que a gente vai
dizer, né, referências bibliográficas. A gente vai fazer referência àqueles que já escreveram, publicaram sobre o mesmo conteúdo. Vamos então para a nossa próxima questão. Astronauta Marcos Pontes avalia a ida ao espaço 10 anos depois da viagem. 10 anos após entrar para a história a bordo esta mesma aí que vocês estão lendo, e se tornar o primeiro astronauta brasileiro a vencer a atmosfera terrestre rumo à Estação Espacial Internacional, o coronel da reserva Marcos Pontes se sente dividido entre as melhores lembranças da experiência e as decepções com o programa espacial brasileiro. No dia 8 de abril de 2006, o astronauta brasileiro voltou ao planeta Terra dentro da cápsula de reentrada esta mesmo que vocês estão lendo, um dos momentos mais críticos de toda a viagem espacial. A aeronave é dividida em 3 partes. Uma dessas partes é uma cápsula contendo os 3 tripulantes, que queima ao reentrar na atmosfera. Contudo, ela é feita de material que resiste até 2.500 graus. Mas não é só o calor que incomodou Marcos Pontes e seus colegas. A carga de pressão na cápsula chega a ser 11 vezes maior do que o próprio peso na Terra. Ou seja, eles foram pressionados contra os assentos. No roteiro da reentrada, paraquedas se abrem para diminuir a velocidade. Por fim, foguetes de pouso são acionados, levantando a poeira do deserto do Cazaquistão. Mesmo assim, a cápsula atinge o chão a 50 km por hora. Vamos então para a nossa questão, observando aqui o que está sendo solicitado. Relacione, organizando a descrição do método que foi utilizado para voltar à Terra. Então veja que aqui a gente precisa seguir uma sequência. O que nos aconteceu primeiro? Bom, os tripulantes ficam sentados numa cápsula que resiste até 2.500 graus. Depois disso, durante a entrada, a cápsula sofre uma pressão 11 vezes maior que o próprio peso na Terra. O próximo passo é a abertura dos paraquedas para diminuir a velocidade e, por fim, os foguetes de pouso são acionados. Vamos aqui para a nossa próxima questão, ainda relacionado ao texto anterior. Assinale as alternativas que descrevem características de um texto de divulgação científica. Bom, procura explicar algo complexo de maneira que todos possam entender. Sim, vocês devem estar lembrados que durante nossas aulas, não é presenciais, a gente observou que havia termos técnicos empregados e logo em seguida a explicação desses termos técnicos dentro de parênteses ali. Para quê? Para que esse texto ele seja acessível a toda e qualquer pessoa que tenha contato. Pode usar linguagem formal e informal, mas sem erros de português. Bom, a gente precisa entender então o que é essa linguagem formal e o que é essa linguagem informal. A linguagem formal, ela requer uma estrutura sintática muito específica da língua portuguesa, não é? Enquanto que a informalidade, não. Nós podemos brincar com alguns termos dentro da oração, a gente pode estruturar o texto de modo a torná-lo mais legível para os nossos leitores. Então, há aí nesse artigo de divulgação científica a necessidade de mesclagem, muitas vezes, da linguagem formal e da linguagem informal para tornar o texto mais legível, acessível para aqueles que com ele entrarem em contato, tá bem? Letra C. No caso, letra E, né? Pode ser publicado em jornais, revistas e na internet. Sim, as plataformas são muitas. Temos lá as colunas nos jornais, temos revistas específicas de determinados assuntos. Então, quando eu penso, quero tratar sobre futebol, né? Sei lá, pensar aqui, a contribuição do futebol para o desenvolvimento dos alunos, dos estudantes. Bom, eu tenho uma revista que vai tratar especificamente desse conteúdo que diz respeito a jogos, né, a esportes e o desenvolvimento intelectual dos estudantes, tá bem? Então, aí a gente vai agora para a nossa próxima questão, que trata ali do nosso livro positivo. Eu peço, então, que você busque aí o seu volume 1, que é este aqui ainda, tá bem? Voltado ali para o nosso segundo capítulo, que está tratando de textos de divulgação científica, encontre lá a sua página 39.
me recordo bem de que eu acho no 7º ano Platão, nós acabamos, né, ali desenvolvendo algumas atividades tratando do nosso resumo, esse gênero textual aí que se apresenta para a gente. No 7º ano Aristóteles, não sei, mas agora é o momento então de a gente recapitular, né, o que já vimos em se tratando dos conteúdos. Veja só, o resumo já vem dizendo ali, elaborar resumos é uma importante estratégia de estudo, pois exige a compreensão global de um texto e a identificação de suas ideias principais. Quem faz um resumo deve ser capaz de identificar e diferenciar ideias principais e secundárias de um texto base, estabelecer relações entre elas e criar um novo texto. Antes de produzir um resumo, leia e analise o texto de divulgação científica Notícia de Marte, publicado no site da revista Ciência Hoje das Crianças. Então, aí na sua página 39, nós temos um texto de divulgação científica, que traz lá como título Notícia de Marte. Faça a leitura atenta dele, buscando ali compreender as ideias principais e as ideias secundárias, está bem? E daí a gente parte para a resolução das nossas atividades, a começar da página 40. Essa notícia que você acabou de ler tem por objetivo a divulgação de uma descoberta científica. Resolva as questões seguintes de localização, hierarquização e síntese das ideias do texto. Bom, se nós estamos tratando do resumo, nós precisamos compreender a estrutura de um resumo. Qual é a necessidade de resumir? Então, é tornar mais conciso, não é, menor aquilo que é apresentado de forma grandiosa. Depois de ter feito essa leitura, a leitura do texto, é preciso agora que você seja capaz, por exemplo, de resumir todas essas informações do texto para mim. Claro que ao fazer esse resumo, você se utiliza de palavras próprias, fazendo alguma citação do texto e assim por diante. Vamos ver então aqui a questão de número 1, o que está sendo solicitado. Após uma leitura atenta do texto, responda qual é a descoberta noticiada. Bom, isso a gente consegue ver a partir do próprio título da notícia, que é a descoberta de que há água em Marte. Questão de número 2. Releia agora o primeiro parágrafo dessa matéria. Depois de muito tempo, os cientistas finalmente conseguiram responder aquilo que todo mundo queria saber. Sim, existe água em estado líquido. Letra A, então, pergunta: qual é a frase com a ideia principal do parágrafo? Sublinha. Importante aqui, então, você entender o que é um tópico frasal. Todo parágrafo, então, aquele que inicia com uma letra maiúscula, que termina com um ponto final e é dado o enter ali para que a gente escreva embaixo na próxima linha, ele é constituído por ideias principais e ideias secundárias. Então, quando nós compreendemos, entendemos, né, olhamos para a expressão tópico frasal, nada mais é do que o entendimento da ideia mais importante do parágrafo. O que está pedindo, então, que você faça? Que você sublinhe essa ideia principal. E nós já temos aí sublinhada, depois de muito tempo, os cientistas finalmente conseguiram responder aquilo que todo mundo queria saber. Sim, existe água em estado líquido em Marte. Esse, então, é o nosso tópico frasal, essa é a nossa informação mais importante do parágrafo, e as ideias que vêm aí depois dessa principal são chamadas de ideias secundárias, está bem? Vamos, então, para a nossa próxima questão. Letra B. Diz lá: as ideias secundárias consistem em informações complementares à principal. Identifique-as. Qual é o responsável por divulgar a descoberta científica? Fato noticiado no texto. Bom, sabemos ali que foi a NASA, né? A Agência Espacial Norte-Americana. Quando o fato é divulgado? Na segunda-feira, dia 28/9. Essa informação está presente lá no teu material, no teu texto que acabou de ser lido, tá bem? Você consegue lá visualizar a partir da publicação, não é? Tem a manchete, tem o lead e logo em seguida diz lá qual foi a data de publicação. E quais as duas consequências decorrentes desse fato? Qual foi o fato? De a Agência Espacial Norte-Americana ter descoberto, sim, água em estado líquido, né, em Marte. Então, a descoberta ela vai favorecer aí a compreensão do ciclo da água em Marte
e traz a esperança de que pode haver vida lá naquele planeta, tá bem? Vamos então à nossa próxima questão. Releia agora o segundo parágrafo do texto. As evidências de riachos de água em Marte já apareciam em imagens capturadas por uma nave espacial há alguns anos, mas faltavam provas mais concretas. Na época, os cientistas perceberam que encostas de crateras apresentavam linhas com alguns metros de largura, só que não conseguiam enxergá-las com clareza. Foi preciso desenvolver um novo método que permitiu analisar as imagens detalhadamente e descobrir que substâncias poderiam estar presentes nas linhas, os tais riachos, que aparecem no verão marciano e somem no inverno. Observe o tópico frasal, em destaque nesse parágrafo com sublinhado simples, e as ideias secundárias com sublinhado duplo. Então, o que você precisa observar? O tópico frasal é esse que está apenas com uma linha embaixo, né? Então, as evidências de riachos de água em Marte já apareciam em imagens capturadas por uma nave espacial há alguns anos. Ponto. As ideias secundárias, então, são essas que aparecem com sublinhado duplo, ou seja, temos ali duas linhas embaixo delas, que são, na época, os cientistas perceberam que encostas de crateras apresentavam e assim por diante. Pede, então, que você faça a síntese da ideia principal presente no tópico frasal. Qual é, então? Que as imagens anteriores de Marte não podiam ser consideradas provas concretas de existência de água no planeta, e eram apenas evidências, não provas concretas. Na letra B, pede que você sintetize as ideias secundárias. Então, são duas ali que a gente já viu, né? Como as imagens não possibilitavam a visualização das crateras em detalhes, foi desenvolvido um novo método de analisar para ver detalhes das encostas e observar que as linhas apareciam no verão e desapareciam no inverno. Ponto. Essa, então, é a síntese das nossas ideias secundárias. Letra C pede que você assinale qual a alternativa verdadeira quanto à relação estabelecida entre o tópico frasal e as ideias secundárias. Então, vamos lá, letra C. E temos a primeira alternativa lá marcada, que é as ideias secundárias comprovam a informação do tópico frasal de que as imagens anteriores não podiam ser consideradas como provas concretas da existência de água em Marte. Você vai observar que aqui do lado a gente tem um resumo e ali voltado para diferentes versões. Importante, então, você pensar o seguinte: eu tenho um texto, esse texto apresenta 30 linhas. Se eu precisar fazer um resumo desse texto, eu posso fazê-lo de diferentes maneiras. O primeiro ponto é sintetizar as ideias de cada parágrafo, buscando organizá-lo agora também em parágrafos. Só que é muito importante aqui você perceber uma coisa. Quando se fala em resumo, não é cópia do texto original. Não é você pensar, não, eu tenho aqui esse texto com 30 linhas e agora eu vou pegar essa primeira linha, vou colocar aqui embaixo. Agora, que a 10ª linha eu acho muito importante, então eu vou colocar ela junto da primeira. Não. O que você precisa fazer é a organização das ideias em um novo texto. Esse novo texto certamente vai ser menor que o texto base, que o texto original, porque você não pode aí, tá certo? Fazer a reescrita ou apenas a cópia do texto. Veja que os termos são diferentes. Copiar e resumir são completamente excludentes, tá bem? Então, observe. Outra coisa também. Esse texto, né, esse resumo, ele pode ser apresentado por meio de tópicos, ele pode ser apresentado em meio a esquemas, tá bem? Aí vai depender certamente da finalidade, do recurso que você quer utilizar, do que se torna mais visível aos seus olhos e assim por diante. Veja aqui a questão de número 4 que diz: sublinhe a ideia central, ou seja, o tópico frasal dos demais parágrafos do texto. Isso aí você pode fazer. E aí, ao resumir as ideias centrais dos parágrafos e algumas secundárias, é possível elaborar um resumo desse texto de divulgação científica. Próxima questão, na página 42. Aí, pronto.
em relação, aí mesmo, em relação à questão anterior, né, que pede lá que você faça, que você sublinhe o tópico frasal dos demais parágrafos. Observe que nas nossas atividades anteriores, a gente compreendeu apenas o primeiro parágrafo. Então, nós selecionamos lá a ideia principal, que é o tópico frasal. Nós organizamos também as ideias secundárias, que são aquelas que vêm logo após o tópico frasal, não é? E agora, na questão de número 4, está sendo solicitado que você também dê destaque, sublinhe no seu texto as ideias principais de cada parágrafo. Se nós já realizamos lá o parágrafo número 1, agora nós vamos ver o segundo, não é? Que está aí já marcadinho para vocês. Então, você vai compreender que a ideia principal do segundo parágrafo é isso que está em azul, correspondendo a: o que os pesquisadores encontraram fez o mundo da ciência entrar em polvorosa. Tem lá embaixo, né, a sua definição, que é a agitação, tumulto, e há sais minerais ricos em água por ali. Um sinal de que foi água mesmo que passou pelos tais riachos. Essa, então, é a nossa informação principal do segundo parágrafo. Do terceiro parágrafo, temos lá que a ideia principal é: a pergunta que não quer calar é: onde tem água, tem vida? Pronto, isso vai ser respondido ou vai ser dado uma noção no que vem em seguida. No outro parágrafo, a informação mais importante é: além da possibilidade de encontrar vida, o geofísico lembra que a descoberta de água em estado líquido desperta outro sonho antigo da humanidade: colonizar Marte. Bom, vemos aí então todas as ideias principais destacadas nesse texto. Avançamos um pouquinho. Questão de número 5. Antes dessa questão, você tem lá um resumo já da notícia de Marte. Você percebe que esse texto ele está estruturado de outra forma. Ele não é mais em forma de notícia, mas agora, de fato, é o resumo com as ideias principais. Então, veja o que está sendo perguntado. Quanto à ordem em que são apresentadas as informações do texto básico no resumo, assinale a alternativa correta. As informações são reproduzidas na mesma ordem do texto base. Bom, se nós estamos fazendo um resumo, é necessário, então, que nós sejamos coesos, sinceros ao texto base. Eu não posso pegar a informação que está lá no último parágrafo e trazer para o primeiro. Eu devo também seguir uma lógica dos acontecimentos presentes nesse texto. E aí, é importante, então, você observar que nós temos a paragrafação, né? É a estrutura do resumo a partir do parágrafo. Então, esses parágrafos também vão obedecer à ordem, à lógica do texto principal, do texto básico. Mas, professor, eu consegui reunir de forma coerente as ideias do parágrafo 1 e do parágrafo 2 em um único parágrafo no meu resumo. Não tem problema nenhum. A ideia é justamente essa palavra que você disse: ser coerente, estabelecer relação entre as partes do texto. Seja ele um texto primário, seja ele um texto, então, ali, resumo, né? A estrutura já voltada para o entendimento do texto primário. Questão de número 6, pergunta: o resumo mantém a mesma paragrafação do texto base? Explique. E aí você vai dizer que não. Em algum momento, as informações elas podem estar juntas. Informações do parágrafo 1 e parágrafo 2 podem estar juntas, construindo um só parágrafo, que isso vai depender muito do que está querendo ser noticiado, informado no teu resumo. Próxima questão, questão de número 7. Nós temos aqui texto base e o resumo, então você deve aí fazer a comparação, o terceiro parágrafo do texto e a sua paráfrase. Bom, além da possibilidade de encontrar vida, o geofísico lembra que a descoberta de água em estado líquido desperta outro sonho antigo da humanidade: colonizar Marte. O fato de haver água, mesmo que em pequena quantidade e associada aos sais, é uma descoberta importante para repensarmos na possibilidade de habitar o planeta, garante Ricardo. Lá no resumo, nós temos, então, a reescrita, a paráfrase, a mesma coisa dita em palavras diferentes.
Claro, de modo resumido, de modo conciso. O geofísico comenta ainda que, por haver água, é possível que um outro sonho da humanidade seja realizado: colonizar Marte. Você percebe aqui pela própria estrutura, né? Se antes nós tínhamos 2, 4, 6, 8 linhas, agora nós temos apenas 3 linhas, sintetizando, resumindo o texto base. Vamos avançar um pouquinho, compreender ali a continuação da questão 8. Para construir a síntese, houve o apagamento de trechos do texto base, ou seja, algumas informações não foram transcritas para o resumo. Abaixo, relacione os trechos apagados, coluna da esquerda, as justificativas desses apagamentos, coluna da direita. Então, veja lá, além da possibilidade de encontrar a vida, foi apagado, não é, porque repete a informação presente no parágrafo anterior. E o fato de haver água, tal, que diz ali respeito a B, ele foi apagado porque reproduz com o objetivo de confirmar a informação já presente no parágrafo anterior. Continuando então, nós temos a nossa questão de número 8, que diz: no resumo, as ideias precisam estar articuladas, ligadas umas às outras, formando um todo. Nessa articulação é importante não haver palavras repetidas desnecessariamente. No resumo lido, qual foi o recurso utilizado para evitar que a palavra Marte fosse repetida várias vezes? Comprove sua resposta com exemplos. Bom, aí a gente tem uma questão de coesão referencial. Coesão é um recurso utilizado para manter o teu texto coerente, ligado, sem precisar haver a repetição da mesma expressão várias vezes. Então, para que a gente não dissesse, Marte, várias vezes, houve ali a substituição no resumo que você leu há pouco. Então, você percebe que a palavra Marte, ela foi substituída por planeta vermelho e pelo hiperônimo planeta. Então, vamos lembrar aí o que é hiperônimo e o que é hipônimo. Quando eu tenho hiperônimo, é aquela ideia geral. Portanto, planeta. Planeta é um hiperônimo. É uma palavra que compreende um conjunto de seres. No entanto, quando eu me refiro a planeta Terra, agora eu tenho um hipônimo em relação ao meu hiperônimo, está bem? Então, aí nós temos a resposta da questão de número 8, que é justamente a palavra Marte ter sido substituída por planeta vermelho. Na questão de número 9 diz: no segundo parágrafo do resumo, que palavra está empregada como sinônimo de cientistas? Presente no primeiro parágrafo. E aí a gente tem a resposta, que é pesquisadores. Falamos já um pouquinho sobre recursos de coesão, vamos então para a nossa próxima questão. Questão de número 10. O resumo é um texto pessoal? O autor expõe sua opinião sobre as informações que reproduz? Justifique sua resposta. Não, a resposta é não. O resumo, ele não pode ser um texto pessoal. Imagina bem, eu estou lendo um texto, eu não concordo com as ideias daquele texto, e quando alguém me pede o resumo, eu já começo a dizer, olha, eu não gostei do modo como as ideias foram apresentadas. Não, eu estou pedindo para você resumir, eu não estou pedindo tua opinião pessoal. Tá bem? Então, a gente precisa aí fazer essa diferença. O resumo não apresenta ideias pessoais, ele vai apenas transmitir ao leitor ou ao ouvinte uma informação que já foi veiculada, que já foi dada em uma extensão maior, num texto de divulgação científica, num artigo, numa reportagem e assim por diante. Tranquilo? Então, em linhas gerais, não. O texto, o resumo, não apresenta ideia do autor que o produziu. Nessa página 43 ainda, você vai ter ali as características do resumo, que são concisão, então é a capacidade que você vai ter de organizar as ideias de modo mais ameno, não é? Você vai sintetizar, fidelidade ao original, você não pode criar nenhuma informação, você não pode achar pelo no ovo, como diz a expressão. Não, você tem que ser fiel ao que está sendo colocado no primeiro texto, que é o texto base. A impessoalidade é muito do que a gente viu em relação à questão 10, tem que ser impessoal,
eu não posso me colocar nesse texto, apenas apresentar o que ele foi, na verdade, apresentar as ideias principais do texto base, tá bem? Vamos então aqui dar continuidade, que é a própria preparação do seu texto. Isso aqui é o que você deve fazer, tá bem? É o resumo, veja lá, né? Nós temos na página 44, NASA encontra 1.284 novos planetas, é o texto agora que você deve fazer o resumo. Então, qual é o tema abordado? Bom, foi a descoberta dos planetas no universo. Questão de número 12. Veja que isso aqui é o passo a passo, é a preparação para a produção do seu resumo. Você vai sublinhar em cada parágrafo as informações principais. Ponto. E aí, como os parágrafos são curtos, pode haver ou não informação essencial. Se você julgar que em tal parágrafo não é importante fazer o grifo, não faça, parta para o outro. E daí você parte para a sua produção. Você vai reler os textos sublinhados e depois fazer a primeira versão do seu texto, atentando aos critérios aqui. Você deve manter o mesmo título, você deve sintetizar as ideias principais do texto que você já sublinhou de acordo com a questão de número 12. Você não pode emitir comentários sobre as informações científicas. Você deve usar o recurso de coesão, especialmente hiperônimos e sinônimos, para evitar repetições, e ser conciso, pois o seu texto não deve ter mais de 10 linhas. Então, você observou aí que esse texto ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos, e esses parágrafos não são pequenos, né? Eles são longos. Mas agora o que é que você vai precisar fazer? Sintetizar, resumir o texto que apresenta 6, 7 parágrafos em apenas 10 linhas. Tá certo? Vamos então aqui. Na verdade, a gente fica por aqui com essa aula de resolução. Eu espero vocês no próximo encontro, prontos e preparados para resolvermos mais atividades relacionadas ao nosso roteiro, que foi enviado para vocês tão logo precisamos nos distanciar. Tá bem, gente? Tchau, tchau. Até a próxima.